Você já sentiu o coração apertar, como se o mundo tivesse virado as costas, mas uma voz lá dentro sussurrasse: não desista, você é mais forte do que pensa? Quando um homem chega ao ponto de não ter ninguém além de Deus, ele atravessa um limiar invisível. É ali que os apegos terrenos perdem o peso e a eternidade começa a se tornar mais real do que o chão sob seus pés. Isso não é apenas solidão, é território sagrado. É o lugar onde a alma descobre sua verdadeira dependência. Antes de começarmos, deixe um like se você acredita que hoje vai ser inspirador. Quer uma surpresa no final? Então fica até o último segundo e comenta para mostrar que tá com a gente. Não mais do reconhecimento das pessoas, não mais da segurança material, não mais dos confortos temporários, mas da presença viva de Deus. Os maiores homens que já caminharam por esta terra passaram por esse tipo de deserto. Eles foram moldados não no barulho das multidões, mas no silêncio da ausência. Abraão deixou tudo o que conhecia para seguir uma voz que não podia ver. José foi traído, vendido, esquecido, até que o sonho que Deus plantou finalmente se realizou. Elias ficou sozinho diante de reis e profetas que serviam a falsos deuses. Todos eles passaram pelo fogo da solidão, mas nenhum deles atravessou o deserto sozinho. E você também não vai. Você não está abandonado, está sendo refinado. Você não está esquecido, está sendo preparado. Deus está realizando uma obra em você que nenhum ser humano pode ver ainda. Por isso, não desista. Não amaldiçoe o silêncio. Não fuja da quietude. Permaneça. Algo sagrado está acontecendo quando o mundo te deixa para trás. Quando os amigos se afastam. Quando aqueles que você ama não entendem sua dor. Quando você chega ao limite e diz: Deus, eu não consigo dar mais um passo. É aí que o céu responde com poder. É nesse momento que uma força se levanta dentro de você e ela não vem de você. É nesse instante que a paz invade. Não porque a tempestade passou, mas porque você finalmente viu quem caminha sobre as águas. A fé verdadeira não é forjada na zona de conforto, mas na contradição, quando tudo ao seu redor diz que você está sozinho e mesmo assim você escolhe acreditar que está sendo sustentado. Quando o mundo grita que é o fim, mas você ouve a voz suave de Deus dizendo: eu ainda não terminei com você. Isso é fé. Fé testada no fogo. Fé inabalável. Deus sempre foi especialista em aparecer quando todas as outras opções acabam. Ele não precisa de condições ideais. Ele não exige plateia. Ele não espera pelo tempo certo, segundo os homens. Ele entra na cela da prisão. Ele entra na cova dos leões. Ele entra na fornalha ardente. Não depois da crise, mas bem no meio dela. E ele faz isso repetidas vezes por todos aqueles que invocam o seu nome. Talvez hoje você se sinta esquecido. Talvez ninguém veja a sua dor. Talvez vejam a sua força, mas não conheçam o seu sofrimento. Vejam seu sorriso, mas não suas noites em claro. E talvez, só talvez, você tenha começado a acreditar na mentira de que precisa carregar tudo isso sozinho. Mas eu vim te lembrar, você não precisa e nunca precisou. Há um que está mais próximo que um irmão, um que jamais te abandona, um que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um cujos olhos estão sobre o pardal e cujos braços te sustentam. Mesmo agora, ele vê suas batalhas silenciosas. Ele enxerga os lugares quebrados dentro de você. Ele recolhe cada lágrima que ninguém mais viu. E ele diz: você é meu. Você não está esquecido. Você não está só. Existe um tipo de oração que só nasce quando o homem chega ao fim das suas forças. Ela não é bonita, não é organizada, não é ensaiada. Ela é crua, real, desesperada. É o clamor que vem da poeira e das cinzas e que diz: Deus, se o Senhor não vier agora, eu não vou conseguir. E é esse tipo de oração que move o céu. Quando você chega ao fim de si mesmo, você alcança o começo da graça. E a graça não é um conceito frágil. A graça é uma força. Ela te levanta quando seus joelhos falham. Ela te carrega quando sua energia acaba. Ela te envolve em misericórdia, mesmo quando você falhou de novo. A graça é a mão de Deus te tirando do abismo. Não porque você mereceu, mas porque Ele te ama. Eu não sei qual vale você está atravessando. Não sei o sabor do silêncio que consome sua alma. Mas sei de uma coisa.
Se você tem Deus, você tem tudo. Quando o mundo desbota, quando as pessoas viram as costas, quando as portas se fecham, Deus permanece. E mais do que isso, Ele restaura. Deus não apenas se senta com você em meio à dor, Ele reconstrói você. Ele não apenas conforta você em meio à tristeza, Ele transforma as cinzas em beleza. Ele troca sua fraqueza por força. Ele converte o lamento em dança, o pranto em alegria. Há um futuro à sua frente, a esperança além da dor, a vida depois da perda, mas você não vai encontrá-la perseguindo a aprovação das pessoas ou os prazeres desse mundo. Vai encontrá-la de joelho sozinho diante daquele que te formou no ventre e conhece cada fio de cabelo da sua cabeça. Não despreze esta estação. Não apresse o processo. Se incline sobre ele. Deixe que isso te purifique. Deixe que isso te simplifique. Deixe que isso te aproxime daquele que é o único capaz de satisfazer os lugares mais profundos da sua alma. O mundo está cheio de ruídos, opiniões, distrações e mentiras. Mas quando você está sozinho com Deus, o ruído silencia. E o que sobra é verdade. O que sobra é amor. O que sobra é poder. Esse poder vai te preencher. Esse amor vai te transformar. Essa verdade vai te libertar. E haverá um dia em que você olhará para trás e não sentirá mais amargura, mas gratidão. Você vai dizer: foi naquele lugar solitário que aprendi a ouvir. Foi naquele vale escuro que encontrei a luz. Foi quando eu não tinha mais ninguém que percebi. Deus sempre foi tudo o que eu precisava. E quando você se levantar desse lugar, você carregará algo inabalável. Você terá um testemunho forjado no fogo. Suas palavras terão autoridade, não porque leu num livro, mas porque carregam cicatrizes reais. Você levará paz para salas caóticas, levará esperança a corações quebrados. E quando alguém perguntar como você sobreviveu, você vai responder: eu não tinha ninguém além de Deus e Ele foi o suficiente. Você não está desqualificado. Você não está longe demais. Você não está além do conserto. Na verdade, está exatamente onde precisa estar para que um milagre aconteça. Quando um homem não tem mais ninguém além de Deus, ele está pronto para ser usado por Deus. Ele já não se apoia em sistemas frágeis, já não vive bêbado dos aplausos, já não corre atrás do que nunca preenche. Ele está firme na rocha. E esse tipo de homem não pode ser abalado. Isso não é o fim da sua história. É o capítulo que muda tudo. Permaneça fiel. Permaneça humilde. Permaneça disponível. Deus ainda não terminou. Ele está escrevendo algo belo, mesmo que por enquanto tudo o que você veja sejam linhas quebradas. Confie no autor. Ele termina o que começa. Quando um homem se encontra na profundidade da solidão, é fácil sentir-se como alguém abandonado. O silêncio de um quarto vazio, a ausência de vozes, a falta de presença humana. Tudo pode parecer um eco de dor. Mas e se essa solidão não for uma maldição? E se for o solo sagrado onde Deus age com mais intensidade? A verdade é que muitas vezes é na solidão que a transformação acontece. É onde a alma ouve com mais clareza. É onde o coração é moldado para algo maior. No silêncio, o homem pode, enfim, despir-se das distrações. O corre da vida costuma abafar a voz suave de Deus. Na agitação do dia a dia, somos bombardeados com expectativas, pressões e cobranças. Mas quando um homem se vê só, sem a necessidade de agradar, sem o peso de responder a todos, ele finalmente escuta, ele reflete, ele se aquieta diante de Deus. Na solitude, o homem é convidado a um relacionamento mais profundo com o Criador. Não há mais ninguém para impressionar. Não há máscaras, apenas uma conexão nua entre a alma e o Altíssimo. Esse é o lugar onde Deus começa sua obra mais íntima. Na solidão, Deus começa a arrancar os excessos, as ilusões e as muletas que sustentavam apenas a aparência. O que antes distraía agora se cala e o homem começa a enxergar, a ver a si mesmo, a ver a Deus. É nesse processo que ele confronta as partes mais profundas do seu ser, suas fraquezas, suas dúvidas, seus medos, suas feridas, aquilo que era escondido até mesmo dele próprio, agora vem à tona, mas não para condenação, para cura. Deus não rejeita os quebrados, Ele os chama, Ele os molda, Ele os transforma.
Não é o forte que ele escolhe, é o fraco que se rende. Deus não chama os prontos, ele prepara os dispostos. E essa preparação quase sempre acontece longe dos olhos do mundo. A porta fechada, a noite escura, o silêncio absoluto. É ali que o ouro é purificado. Mas a solidão não é apenas um lugar de autorreflexão, é um espaço de revelação. É ali, longe do ruído, que a voz de Deus se torna clara como nunca antes. Suas palavras cortam como lâmina, atravessam as camadas e alcançam o âmago do ser. Ele traz direção, verdade, alinhamento. É no deserto que entregamos nossos planos, nossos sonhos, nossa vontade. É ali que deixamos de controlar e começamos a confiar. Quando soltamos as rédeas, Deus assume o comando. E é aí que a verdadeira transformação começa. Na solidão, você não está sendo abandonado, está sendo equipado. Deus usa esse tempo para te ensinar, para te lapidar, para te fortalecer, ainda que doa, ainda que pareça vazio. É nesse silêncio que você se torna aquilo que nasceu para ser. Ao longo da história, os maiores líderes e homens de propósito não emergiram dos aplausos, mas dos desertos, dos momentos de invisibilidade. Foi lá que Deus fez a obra mais profunda. Moisés passou 40 anos em silêncio, fugindo de seu passado, um exilado, um homem sem direção. Mas foi nesse tempo que ele aprendeu o que nenhuma corte egípcia poderia ensinar. Humildade, dependência, escuta. Até que um dia, no meio de um arbusto em chamas, a voz que ele não ouvia há anos o chamou. E naquele instante tudo mudou. Se ele estivesse ainda no palácio, cercado por poder e conforto, talvez nunca tivesse aprendido o que o deserto lhe mostrou. O deserto não foi um castigo, foi a escola do propósito. Davi foi ungido rei, mas não subiu ao trono de imediato. Quando fez disso, foi lançado ao exílio, perseguido, escondido em cavernas. Viveu anos fugindo da morte. Mas foi nesse processo que ele aprendeu a governar o próprio coração antes de governar um povo. Foi ali que ele escreveu salmos que chorou, que adorou, que cresceu. Aquela fase sombria não era rejeição, era preparação. O deserto não é apenas geográfico, é espiritual. Todos nós passamos por ele e ele dói porque tira tudo, mas deixa Deus. E isso é suficiente. Nos momentos em que você sente que está longe de tudo, longe de todos, talvez você esteja mais perto do seu chamado do que nunca. Deus não te esqueceu, Ele está te formando. Assim como Ele chamou Moisés e Davi para fora do deserto no tempo certo, Ele também te chamará. Mas primeiro o forno, primeiro o silêncio, primeiro a entrega. Esse processo não pode ser apressado, não é desperdício, é base. Deus está colocando raízes profundas, para que quando vier a tempestade, você não caia. É no deserto que descobrimos que não vivemos de pão, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. É ali que ouvimos com clareza, que sentimos com profundidade, que aprendemos a confiar mesmo sem ver. Você pode estar no meio de um deserto agora, pode sentir que tudo secou, que ninguém te entende, que nada anda. Mas lembre-se, Deus está mais presente do que nunca. Ele está sussurrando no silêncio. Ele está treinando seu espírito. Está construindo algo invisível por fora, mas inquebrável por dentro. No mundo nos ensinam que sucesso vem com visibilidade, com influência, com méritos. Mas com Deus o sucesso começa no anonimato, na intimidade, na entrega. O deserto é o esconderijo onde ele forma gigantes espirituais, e você é um deles. Nos vales mais escuros, quando o fardo parece esmagar, quando o mundo parece ter virado as costas, é exatamente aí que a graça de Deus se manifesta com mais poder. Muitos veem a fraqueza como algo a ser escondido, um sinal de derrota. Mas na visão divina, a fraqueza é o lugar onde o céu toca a terra. É quando já não há mais forças, quando não há mais saídas, quando tudo parece perdido. É nesse exato momento que a força de Deus invade. Não uma força humana, mas divina. Não aquela que você produz, mas aquela que você recebe. Ela não vem da sua resistência, mas da sua entrega. A graça não é delicada, ela é firme. Ela te levanta quando você desmorona, sustenta quando suas pernas trem, guia quando você não vê direção e, mais do que tudo, ela transforma. O apóstolo Paulo entendeu isso profundamente.
Em meio às lutas, perseguições e sofrimento, ele clamou a Deus 3 vezes para ser aliviado de uma dor intensa, aquilo que ele chamou de espinho na carne. Mas a resposta que ele recebeu mudou tudo. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segundo os Coríntios 12, 9. Paulo então declara com ousadia: Por isso me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Não é na força que a glória de Deus brilha com mais intensidade, é na vulnerabilidade. É quando o homem admite: eu não consigo sozinho. É nesse ponto que a graça entra em ação. Vivemos em uma cultura que exalta na autossuficiência, que valoriza o controle e que diz: você precisa dar conta. Mas Deus nos chama para outro caminho. Um caminho onde dependência não é fraqueza, é sabedoria. Onde a rendição não é derrota, é vitória. A graça não apenas carrega você, ela molda você. Ela cura o que estava quebrado. Ela renova o que foi perdido. Ela restaura aquilo que parecia sem conserto. Ela te dá coragem para perdoar, força para recomeçar, esperança para continuar. E mesmo quando você sente que não tem mais nada a oferecer, a graça de Deus ainda não se esgotou. Ela é infinita, ela é constante, ela é suficiente. E é nesse exato ponto, quando você chega ao fim de si mesmo, que o verdadeiro renascimento começa. Porque é ali que você descobre: você nunca precisou ser tudo. Você só precisava se render a quem é tudo. Nos dias mais escuros, quando tudo parece parado, quando orações parecem não passar do teto, há uma tentação sutil de acreditar que Deus está distante. Mas o silêncio de Deus não é abandono, é preparação, é trabalho invisível, é o intervalo entre a semente e o fruto. Deus trabalha nos bastidores. Ele não se ausenta. Ele silencia para que você aprenda a ouvir. Ele esconde para que você aprenda a buscar. Ele demora para que você aprenda a confiar. Na Bíblia, os períodos de silêncio sempre antecederam os maiores atos de Deus. O povo hebreu clamou por séculos no Egito. Parecia que o céu estava calado, mas naquele tempo, Deus estava preparando um libertador. Moisés não foi esquecido. Estava sendo treinado no silêncio. Até Jesus passou por isso. No Getsêmani, ele orou, chorou, suou o sangue e, em meio à dor, disse: Pai, por que me abandonaste? Mas Deus não havia se ausentado. Estava ali cumprindo o plano de redenção da humanidade. Deus não fala para confirmar sua presença. Ele fala para cumprir sua promessa. E quando ele se cala, é porque está construindo algo maior do que seus olhos conseguem ver. O silêncio é um convite à confiança. A jornada de fé é marcada por vales, noites escuras, salas vazias e corações inquietos, mas também é marcada por milagres inesperados, por encontros com Deus no meio do deserto, por forças que surgem quando você pensava ter fracassado. Você pode estar se sentindo derrotado, esquecido, esgotado, mas escute isso. Você está exatamente onde Deus precisa que você esteja para fazer algo sobrenatural. Essa luta não é o fim, é o início da sua reconstrução. Essa dor não é inútil, é o terreno onde a graça vai florescer. Essa solidão não é castigo, é convite. Convite para intimidade, para renascimento, para um novo propósito. Deus está te chamando para mais perto, para mais fundo, para mais alto. Não se trata de voltar a ser quem você era. Trata-se de se tornar quem você foi criado para ser. A jornada descrita neste texto é mais do que uma reflexão espiritual. É um convite à transformação pessoal, enraizado na fé, na resiliência e na entrega. No contexto da cultura brasileira, onde a espiritualidade é frequentemente entrelaçada com a vida cotidiana, esse texto ressoa profundamente. No Brasil, a fé não é apenas uma prática religiosa, mas uma força que sustenta famílias, comunidades e indivíduos em meio às adversidades. Seja na alegria das festas populares, como o Carnaval, ou nas lutas silenciosas de quem enfrenta dificuldades econômicas. A crença em algo maior, seja Deus, o destino ou a esperança, é parte do tecido cultural. Este texto nos lembra que, mesmo nos momentos de solidão, quando o mundo parece virar as costas, há um propósito maior sendo tecido. Ele nos ensina que o deserto não é um castigo, mas um lugar de preparação,
onde somos moldados para sermos mais fortes, mais humildes e mais conectados com o que realmente importa. A primeira lição que podemos extrair é a importância de abraçar a vulnerabilidade. Na cultura brasileira, muitas vezes valorizamos a força, a alegria e a superação visível, o jeitinho brasileiro de dar a volta por cima com um sorriso no rosto. Mas o texto nos desafia a reconhecer que a verdadeira força nasce na fraqueza, no momento em que admitimos que não podemos carregar tudo sozinhos. Essa entrega não é derrota, mas sabedoria. Para aplicar isso na vida, podemos aprender a buscar apoio, seja em Deus, na família ou na comunidade, sem medo de parecer frágeis. No Brasil, onde o senso de coletividade é forte, isso pode significar reconectar-se com amigos, participar de grupos religiosos ou comunitários, ou simplesmente compartilhar nossas lutas com alguém de confiança. A vulnerabilidade nos humaniza e nos aproxima uns dos outros. Outra lição poderosa é a confiança no processo. No Brasil, onde a paciência muitas vezes é testada por desafios sociais, econômicos e políticos, é fácil cair na tentação de querer resultados imediatos. Mas o texto nos lembra que Deus, ou o tempo, para aqueles que preferem uma perspectiva mais ampla, trabalha nos bastidores. Assim como o silêncio de Deus não é abandono, os momentos de espera em nossas vidas não são desperdício. Para aplicar isso, podemos cultivar a paciência em nossas rotinas, seja na busca por um emprego, na reconstrução de um relacionamento ou na superação de uma perda. Precisamos confiar que cada passo, mesmo os mais difíceis, está nos preparando para algo maior. No contexto brasileiro, isso pode significar continuar lutando por justiça social, educação ou igualdade, mesmo quando os resultados parecem distantes. A fé no processo nos dá resiliência para persistir. O texto também nos ensina sobre a graça como uma força transformadora. No Brasil, onde a miscigenação cultural e a diversidade criam um caldeirão de experiências, a ideia de graça ressoa como um lembrete de que não precisamos ser perfeitos para sermos amados ou para fazer a diferença. A graça nos encontra onde estamos, nas favelas, nas cidades grandes, nas roças, e nos dá forças para recomeçar. Aplicar isso na vida significa perdoar a nós mesmos e aos outros, mesmo após falhas. Significa oferecer uma segunda chance, seja para um amigo que errou, para um familiar que se afastou ou para nós mesmos, quando tropeçamos em nossos próprios ideais. Em um país onde as desigualdades muitas vezes geram rancor, a graça pode ser uma ponte para a reconciliação e a solidariedade. Por fim, o texto nos chama a valorizar a solitude como um espaço de crescimento. No Brasil, onde a vida é marcada por calor humano, festas e conexões sociais, a solidão pode parecer um fardo. Mas o texto reframe essa experiência como um momento sagrado de conexão com Deus e consigo mesmo. Para aplicar isso, podemos reservar momentos de introspecção em nossas vidas agitadas, seja através da oração, da meditação ou de um simples momento de silêncio em meio à natureza. Esses instantes nos ajudam a ouvir nossa própria voz e a encontrar clareza. Em um país onde o barulho das cidades e das redes sociais muitas vezes abafa a reflexão, criar espaço para a solitude é um ato revolucionário de autocuidado. Essas lições, vulnerabilidade, confiança, graça e solitude, são ferramentas práticas para viver com mais propósito e esperança. No Brasil, onde a luta diária muitas vezes exige coragem e criatividade, essas verdades nos lembram que não estamos sozinhos. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Cada lágrima é vista e cada passo nos aproxima do que fomos chamados a ser. Que possamos carregar essas lições em nossos corações, aplicando-as em nossas famílias, trabalhos e comunidades, e assim transformar não apenas nossas próprias vidas, mas também o mundo ao nosso redor. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde apenas para você. Clique no botão de like para apoiar essa palavra de esperança, compartilhe o vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreva no canal para receber mais conteúdos que edificam e inspiram. Deixe seu comentário abaixo. Qual lição mais falou com você? Sua participação faz toda a diferença e ajuda a espalhar essa mensagem de fé e transformação. Vamos juntos construir uma comunidade de esperança.